Senhoras e senhores, voltamos com o Sudeste Export. Dentro desta manhã, vamos iniciar o segundo painel com o tema A visão do setor produtivo sobre os desafios logísticos e a gestão dos portos do Sudeste. Convido para vir ao palco para a apresentação o senhor Regis Prunzel, conselheiro do Santos Export. Para a moderação deste painel, o senhor Mauro Samarco, conselheiro do Santos Export. Como debatedor, o senhor Wagner Loyola, diretor da cadeia de valor de Ferrosos da Vale. Também como debatedores, online, a senhora Patrícia Laskowski, superintendente de logística da Suzano. Senhor Marcos Antônio Matos, diretor-geral do C-Café. E a senhora Valéria Lima, diretora executiva de Downstream do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Os senhores podem sentar-se. Convido para fazer uso da palavra o senhor Regis Prunzel. Bom, pessoal, bom dia a todos e a todas que estão nos acompanhando, pessoalmente aqui no Rio de Janeiro e também remotamente através das plataformas do Sudeste Export. Quero primeiro aqui dizer um bom dia especial aos colegas que aqui estão, Mauro, a quem está nos assistindo também remotamente, Patrícia, Marcos, Valéria e ao Wagner, que está aqui com a gente também. Tá? Como o setor produtivo enxerga os gargalos dos portos do Sudeste brasileiro? O Sudeste concentra a maior quantidade de portos do nosso país, Brasil. Nós somos, em volume de carga, um dos maiores movimentadores nos fluxos de comércio exterior do mundo. Somos muito bons de commodity. E ontem nós tivemos um recado, sutil recado, presidente da IB, sobre como que nós geramos valor com as nossas exportações. Se a gente comparar o que o Brasil exporta ou gera de riqueza com suas exportações, a média dos últimos anos, algo em torno de 200 a 230 bilhões de dólares no fluxo de exportação, nós não chegamos a 10% do que o maior exportador movimenta. São mais de 2 trilhões de dólares, que é a China, que historicamente vem muito bem com suas exportações, seguido dos Estados Unidos e de outros países desenvolvidos. O que nós, como nação, precisamos fazer e como nos organizar para que nós tenhamos mais valores sendo gerados na nossa cadeia de exportação, com relação a aproveitar a nossa infraestrutura, aproveitar o que nós temos de natural, que são a nossa costa, a nossa capacidade hidroviária, e agora, mais recentemente, os investimentos que estão sendo feitos, principalmente no modal ferroviário, mais precisamente a renovação da Malha Paulista, falando do estado de São Paulo, concessão Norte-Sul, que vai atender também, basicamente, o estado de São Paulo. Mas o que precisa ser feito em matéria de infraestrutura para conectar aquilo que nós fazemos de muito bom, que é a atividade portuária, aqui nos portos do Sudeste, essa conexão com quem produz. Então, como nós conectamos o que está no interior do país com a nossa capacidade de infraestrutura portuária aqui no Brasil? O Brasil é grande, o Brasil tem muita possibilidade, tem muita oportunidade. Nós ouvimos costumeiramente as oportunidades que o Brasil tem, principalmente em áreas e regiões não exploradas do nosso país para infraestrutura. Eu acho que nós temos que aproveitar, como país, qualquer oportunidade de desenvolvimento e de melhoria na nossa infraestrutura.
Isso é nosso principal desafio e deveria ser o nosso mantra diário. Todo dia, quando nós acordarmos, precisamos melhorar. Melhorar a infraestrutura, melhorar em capacidade, previsibilidade de assertividade, previsibilidade de eficiência. Mas tem um ponto que é importante para o gerador dessa riqueza, para quem produz manufatura e para quem exporta pelos portos aqui do Sudeste. É a competitividade e a questão do custo Brasil. Como que nós podemos, num mundo cada vez mais competitivo, onde aquilo que se cria hoje já é replicado amanhã, quem sabe até hoje, de uma forma mais eficiente ou até mais eficaz em qualquer lugar do mundo. Nós discutimos nossos planos de portos sempre de 10 em 10, de 20 em 20 anos. Muitas vezes, quem produz e quem gera valor na cadeia de negócio de exportação não pode esperar todo esse tempo. Você tem produtos manufaturados sendo produzidos no mundo todo, e eu já falei agora há pouco a questão do maior exportador de manufaturas do mundo, talvez um dos maiores importadores de commodity, mas o maior transformador de commodity em produto manufaturado. Então, como nós conseguimos fazer essa conexão? E aí, Mauro, acho que esse é o grande desafio do painel. E a gente tem um desafio extra, porque o painel anterior nós tivemos um nível bem elevado de discussão, e muito bom ouvir e entender os pontos e os calcanhares de Aquiles que nós temos na nossa infraestrutura portuária, justamente para gerar essa competitividade, para que o nosso exportador possa ter uma previsibilidade de eficiência, previsibilidade de custo fixo, e com isso, olhar a cadeia produtiva, olhar a cadeia de geração de valor no interior do país de uma forma mais arrojada, digamos assim. Nós vemos investimentos na nossa infraestrutura portuária acontecendo, eu acho que esse é o caminho adequado, é a velocidade que a gente precisa colocar, mas, mais uma vez, como que a gente conecta esses investimentos com a produção de produtos manufaturados. O Brasil tem a sua característica natural, a exportação e a movimentação de commodities. Nós não vamos deixar de movimentar commodities, eu acho que nós já teremos números cada vez maiores. E isso é muito bom. Mas a geração, né, de cadeia de valor, de produto manufaturado, como que nós, especialistas de portos, e aqui especialistas de todas as áreas, não só da área privada, mas também da área pública, atores que estão saindo das suas salas para interagir com o privado, e isso é muito bom, entender aonde que nós temos que chegar. Então, como que esse grupo, né, nessa discussão, consegue fazer com que a gente tenha essa competitividade, um menor custo Brasil, para que a gente possa, em curtíssimos passos ou curtíssimos prazos, fazer uma mudança na questão da geração de valor das nossas exportações. Esse é o ponto que eu queria começar aqui como um ponto de vista do setor produtivo, da importância de nós termos cada vez mais foco nessas questões de competitividade. Que a gente tenha, Mauro e colegas, um belo debate aqui, e saindo talvez com algumas sugestões, né, de como que a gente pode endereçar os temas de uma forma muito rápida, mantendo a nossa competitividade. Obrigado, gente. Obrigado, Regis. Bom dia a todos. E acho que, seguindo aí os comentários, né, do Regis, eu acho que a importância, até parabenizando a organização, Fabrício, Mário Povia, presidente do Sudeste Export, pela formatação desse painel. Tivemos um painel anterior excelente, onde estávamos discutindo
as melhorias necessárias, né, na administração portuária, na ponta final, no escoamento das cargas, e agora precisamos discutir toda a cadeia, né, do que podemos fazer, porque nós temos que sermos os melhores na logística, né? Temos terminais, né, o Regis, um exemplo, um grande operador portuário do Porto de Santos, altos investimentos, né, a capacidade aí de movimentação de carga dos terminais, precisa ter uma eficiência das autoridades portuárias para que o custo seja o mais competitivo possível, e o que é investido através desse custo para os serviços, né, de acesso, de infraestrutura, seja o mais eficiente. Então, para ter calado, para a entrada dos navios, para ter movimentação, acesso das cargas, nós temos que ser os melhores do mundo, né? Nós somos um dos maiores líderes em produção numa série de cadeias, e a gente precisa ser muito eficiente para que possamos, então, movimentar essas cargas e sermos competitivos no mercado internacional. Esse painel hoje vai trazer, então, as opiniões, as demandas, né, as dificuldades de vários setores, principalmente setores importantes para a região sudeste, celulose, minérios, né, petróleo e gás aqui no Rio de Janeiro, a grande base de petróleo e gás do Brasil, o café, quase que a totalidade do café exportada pelos portos do Sudeste. A importância da gente, então, ouvir os anseios desses setores. Eu gostaria de começar, então, pelas nossas representantes aqui, as nossas mulheres do painel. Gostaria de convidar a Patrícia Lascoque, da Suzano, então, para as suas considerações aí a respeito aí do setor da celulose. Obrigada, bom dia a todos e a todas, prazer estar aqui com vocês. Bom, eu acho que os desafios, eles começam muito antes dos portos. Na verdade, a gente tem deficiência em toda a infraestrutura logística, isso permeia todos os setores de transporte, rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, eles sofrem com a falta de investimento, o que afeta a demanda e eleva os gastos. Para a gente conseguir escoar a nossa produção pelo Sudeste, exceto a nossa unidade Aracruz, que está a 4,5 quilômetros de um TUP, um terminal de uso privado que nós temos em Aracruz, todas as nossas outras unidades estão bem distantes, no interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, e além das nossas unidades na Bahia e também no Maranhão, que escoam por outras partes. Mas o fato é que a gente utiliza muito rodovia, muito ferrovia, e os nossos custos são extremamente altos para conseguir chegar até o porto, sem contar também toda a questão do acesso rodoferroviário quando a gente chega na Baixada Santista. Para vocês terem uma ideia, segundo o Banco Mundial, o custo de logística no Brasil equivale a 20% do PIB. Isso é o dobro dos países ricos. A falta de investimentos públicos no setor de logística provoca perdas na ordem de 80 bilhões de dólares por ano às empresas. Esse valor, ele corresponde a 4% do nosso PIB, do Produto Interno Bruto, e é idêntico ao volume que o país precisaria investir para acabar com esses gargalos do setor. Só que nos últimos 30 anos, os aportes ficaram estagnados em 1,5% do PIB, sendo que nos últimos 10 anos foi até abaixo disso. Essa perda, ela reflete diretamente na alimentação dos novos negócios, já que a gente não tem canal suficiente para escoar a produção. Para você ter uma ideia, no Brasil, existem algo em torno de 30 mil quilômetros de ferrovia. Seriam necessários mais 55 mil quilômetros para atender a demanda atual, não estou falando nem de futuro. Estradas pavimentadas, a gente tem 212 mil quilômetros. Comparação com a China, que é um país tão grande quanto o Brasil, lá existem 1,5 milhões de quilômetros pavimentados. Para o agronegócio, a gente tem um grande inimigo que deveria ser aliado, que são as estradas. As rodovias são responsáveis por movimentar mais de 60% das mercadorias no Brasil, só que sofrem com graves problemas de infraestrutura. Nós conseguimos, na celulose, transportar quase que 100% da nossa carga por ferrovia, mas esse também tem vários limitadores. A gente pega, por exemplo, a Malha Oeste,
que é uma malha que vai ser relicitada, que passa na frente, praticamente dentro da nossa planta, desse projeto Cerrado, que eu estou projetando aqui, que vai ser em Ribas do Rio Pardo, e que ela está completamente em desuso. Não é viável econômica e financeiramente estar utilizando essa ferrovia hoje. E aí, voltando para a parte de rodovia, você pega uma velocidade média de caminhões no Brasil é de aproximadamente 40 km por hora, enquanto que na Europa e nos Estados Unidos é algo em torno de 80, o dobro. Isso em função do quê? Do asfalto em péssimas condições e também de muitos aclives. Na Europa se trabalha para diminuir os aclives e aumentar a velocidade média. Isso reflete na questão do custo do transporte, que corresponde a 38% da composição do nosso produto. O principal motivo desse elevado gasto é justamente a condição ruim das estradas e das ferrovias. Na semana passada, o ministro da Infraestrutura anunciou um aporte de R$1 bilhão, mas apenas para o programa de recuperação funcional das rodovias vai consumir 5 bilhões. O Ministério tem um target de alcançar 100 bilhões de investimentos até o fim desse ano, contando com 2019, e por enquanto está com 71 bilhões, já com 70 ativos concedidos. Só que muito do que tem sido feito é através da concessão para iniciativa privada. O setor público muito pouco investe. Isso faz com que as empresas precisem entrar no mercado num ramo que não é aquele do seu core business. Então, a nossa empresa core business são as florestas plantadas. Nosso propósito é justamente desenvolver a vida a partir das florestas. E aí eu não estou falando só de celulose. Além da celulose, a gente produz vários bens de consumo, vários tipos de papéis. A gente tem biocombustível, nós temos nanocelulose, nós temos lignina, são uma série de produtos que vêm das nossas florestas. E a Suzano precisou investir em ativos logísticos para conseguir escoar de uma forma eficiente e competitiva a sua produção. Então, nós temos ativos ferroviários, locomotivas, vagões, caminhões, nós temos ativos portuários, arrendamentos de terminais privados, desde o norte do país até o sudeste. Nós temos ativos de navegação, a gente transporta por cabotagem, através de barcaças oceânicas, a nossa produção da Bahia para o Espírito Santo, e também ativos de transporte de longo curso. Investimos em alguns navios para a gente conseguir a eficiência necessária. Os nossos concorrentes, e aí quando eu falo os nossos concorrentes, eu não estou falando das empresas de celulose aqui no Brasil, mas é o mercado internacional. O nosso concorrente são as empresas que estão na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, que é onde está o grande mercado consumidor. Eles utilizam um sistema público disponível para poder fazer com que a sua cadeia entregue o produto ao cliente final. Nós não, a gente tem que fazer um investimento, a gente tem que fazer um desenvolvimento, não apenas para você garantir os prazos e os custos, mas também, principalmente, a qualidade e a produtividade. E com isso a gente acaba se tornando realmente referência mundial na parte de produtos florestais no que diz respeito a portos. Mas é um longo caminho até lá e que faz com que a gente precise cada vez mais superar vários outros entraves que além do próprio investimento. E aí eu vou citar um aqui que eu acho que é que mina realmente a competitividade do Brasil, que é a questão da burocracia. Para a gente conseguir tirar um porto do papel e efetivamente começar a operação dele, desde o planejamento que a gente faz, isso tem que começar mais de 5 anos antes da gente ter um projeto fabril. Então, quando se pensa um projeto como este de Ribas do Rio Pardo, que eu acho que vai ser um dos maiores investimentos privados que vão acontecer no Brasil a partir de agora, mais de 8 bilhões de reais estão sendo investidos só na planta. A gente tem que ter uma solução logística muito antes disso. E aí a gente tem um arrendamento na margem direita, no T32, e fizemos um investimento no TUP-DPW de mais de 700 milhões de reais, que finalizamos no ano passado, para escoar as nossas produções de Jacareí, Três Lagoas e Ribas. O que acontece? Ainda assim, existem uma série de indefinições que faz com que a gente tenha que ficar o tempo todo compondo
junto com o governo, com outros entes interessados, para fazer a coisa acontecer. Um exemplo disso é a falta de definição da pera ferroviária em Santos. Então, assim, está sendo feita uma série de benfeitorias nas linhas férreas, inclusive ali na margem direita, na região do Macuco, que tem um cluster de celulose agora, só que a gente ainda não tem a certeza se a pera ferroviária vai estar pronta quando a gente partir a nossa fábrica. O que isso significa? Existe uma projeção de carga ali para Macuco e Ponta da Praia em torno de 40 milhões de toneladas. E se essa pera não estiver operacional, não vai chegar a 20 milhões de toneladas. Nós não temos a certeza que, apesar de todo o investimento que a gente fez no terminal portuário, a gente vai conseguir receber a nossa carga nos vagões que estão programados e que nós estamos comprando. Essa questão toda, ela é muito burocrática no Brasil, porque envolve séries de atores privados, governamentais, e muitas vezes com interesses que não se convergem. Essa dificuldade de congregar um interesse maior do cluster portuário, do cluster de logística, para um bem comum, faz com que as coisas demorem a acontecer e traz uma ineficiência para toda a cadeia. Então, a gente precisa trazer aqui nesse fórum de discussão, para que todos entendam que a gente tem que buscar uma solução que seja compartilhada. Nem todo mundo vai ganhar e nem todo mundo precisa perder, mas a gente precisa pensar de longo prazo. Você não faz um porto pensando no desenvolvimento dele com menos de 50 anos. Então, a gente tem que pensar também em todos os acessos que vão viabilizar essas cargas chegarem no Porto de Santos. Existe uma projeção, quando a gente fala de grãos, de mais de 80 milhões de toneladas de grãos. Então, sendo feita uma série de benfeitorias na Serra para poder conseguir trazer os trens até Santos. Mas se a gente não tiver uma malha viária redesenhada, tanto para a parte rodoviária como para a ferroviária, nós vamos nadar e realmente morrer na praia de Santos, porque a gente não vai conseguir executar as nossas exportações. Chegou a hora da gente parar de ter essa conversa interminável, porque isso é só barreira. Na verdade, a gente precisa se comprometer a fazer alguma coisa e, em seguida, atuar, fazer aquilo que é necessário. Quem tem 10 projetos, não tem nenhum. Vamos escolher 2, 3, focar e fazer com que eles aconteçam. É isso que a gente precisa para poder tornar o nosso país competitivo e realmente soltar as amarras do Brasil para que a gente possa navegar rumo à competitividade internacional, porque hoje nós não estamos sendo competitivos. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Eu acho que seguimos, então, né, com a discussão que estávamos aqui, com esses debates que originaram aí com a questão da privatização, né, o aumento da eficiência, né, com um novo, já falando no futuro, né, vamos dizer que Codesa, SPA já estejam aí com um novo concessionário privado. Como um concessionário privado vai buscar eficiência, vai buscar melhoria, vai buscar produtividade, e para essa produtividade acontecer, tem que chegar a carga, né? Então, precisa resolver a questão da pera no Porto de Santos, a gente tem a questão da FIPS, né, os acessos ferroviários, isso ainda precisa ser tudo definido, para que realmente o novo concessionário ele passe a ter, então, a produtividade planejada. Gostaria de passar agora para a Valéria Lima, do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, para a gente poder, então, ouvir aí a opinião, os comentários dessa importante cadeia também aqui da região Sudeste. Por favor, Valéria, bom dia. Bom dia, obrigada a todos pelo convite e agradeço a participação aqui nesse fórum. Eu queria subir uma apresentação, não sei se é possível, eu vou tentar aqui compartilhar a minha tela. Vocês já estão vendo a apresentação? Sim, estou vendo aqui.
Na verdade, a indústria do petróleo ela vai fazer a utilização dos portos muito mais do ponto de vista da importação do que da exportação, né? No entanto, isso não significa que a gente não está indo na mesma linha do que já foi apresentado aqui, tanto pelo Regis quanto a Patrícia, da questão da competitividade do Brasil e, consequentemente, desse custo, né? Então, rapidamente aqui, não sei se vocês conhecem o Instituto Brasileiro de Petróleo, já é um instituto com mais de 60 anos e constituiu aí, se consolidou como representante institucional do setor, né? A nossa cadeia, ela é bem longa, né, e ela tem um valor muito importante, né, para a economia brasileira. Hoje a gente já é o 10º maior produtor de petróleo do mundo, uma grande parte é exportada, mas nós também somos grandes importadores de derivados. E tem toda a questão também portuária via cabotagem, né? Então, nós já fazemos uso grande, temos terminais dedicados e fazemos grande uso dessa infraestrutura, né? A minha diretoria, ela acabou se constituindo justamente com o propósito, tendo em vista a abertura do setor de refino brasileiro, né, com a saída da Petrobras de pelo menos 50% desse refino, ser um interlocutor aí do governo, né, e com a sociedade na discussão desse marco regulatório, consolidando um ambiente de negócio moderno, competitivo, justo e sustentável. Então, o que a gente precisa em termos de segurança jurídica, segurança dos investimentos, equidade tributária, né, o combate às irregularidades e toda a questão da saída da Petrobras do refino, ela apresenta uma grande oportunidade para o Brasil, né? Nós estimamos cerca de 50 bilhões de investimento até 2030 para poder cumprir esses gargalos logísticos, né, e que devem levar a uma redução, a partir de 2030, de um custo de abastecimento nacional de 1,6 bilhão ano, né? Então, isso caminha na direção de redução do custo Brasil, né? E aí, o que a gente trabalha, né, é sempre que a questão das cadeias logísticas de suprimento do petróleo, ela é sempre definida a partir ou de uma refinaria, que geralmente está próxima aí de um porto, né, com exceção das de São Paulo, que estão um pouco mais em cima, e uma infraestrutura portuária. Mas, como disse também, como o Regis e a Patrícia já trouxeram, não adianta você ter um porto se esse porto não estiver ligado a modais de grandes volumes, de transporte de grandes volumes, né? Para, no caso específico nosso, a internalização, seja de óleo cru, seja de produtos, né? Porque a gente importa parte da nossa parte de derivados, né? Aqui são 2 mapinhas que mostram como é que a gente vê as cadeias logísticas no Brasil hoje e como a gente vê no futuro, né? Que ela tem uma diferença se você investe em dutos, se você investe em ferrovias, tá? Que a gente tem trabalhado bastante, né, com o Ministério da Infraestrutura, justamente na definição aí dessa malha ferroviária, né? E realmente os gargalos, eles são desafios, todos vocês, a gente falou antes de mim, já apresentou isso, mas eles também são oportunidades, né, para investimento, né? Agora, para esse investimento ser materializado, requer algumas condições aí necessárias, né? Primeiro, toda a transparência aí no processo de concessão desses portos, né? O respeito à livre iniciativa, né? Aos contratos, a segurança jurídica, as melhorias do pós-leilão, porque não adianta você fazer um leilão, igual você fez no Porto de Vitória, e depois não garantir que as condições que foram dadas, né, na concessão, eles não se realizem. Então, a gente tem trabalhado muito com o INFRA, com a ANTAC, para garantir que essas condições sejam feitas, né? E realmente também tem que você seja a precificação das concessões, elas têm que ser atrativas, não adianta ser feita a um preço irreal, né? Nesse sentido, a gente tem que trabalhar também com a questão das regras de acesso a terminais. A gente sabe que a ANP está fazendo uma revisão dessa regulamentação. Teve, no ano passado, um certo debate com a ANTAC, se ela não estaria interferindo numa área que não deveria. Agora, elas já estão conversando e a gente entende que a ANP vai fazer uma nova regra este ano, mas é importante que qualquer regra de acesso mantenha a atratividade dos investimentos em infraestrutura, né? E tem que levar em consideração também
a diferença, os diferentes modelos de concessão que foram feitos para os portos. Os portos, os terminais privados, né? Você tem terminal multipropósito. Então, qualquer discussão de acesso tem que levar em consideração também as características inerentes aos diversos modelos de concessão aí, dos portos e dos terminais. Tá? E é importante que garanta também a autonomia contratual e operacional desses portos. Aqui é só um mapinha, que eu trouxe um mapa do Brasil como um todo, para mostrar que a gente fez um levantamento de toda essa infraestrutura, né? E aliado a esse levantamento, a gente também fez um levantamento desses modais de grandes volumes que é preciso ser desenvolvido. Tá? Seja ferroviário, seja dutoviário, no nosso caso a gente tem a opção de duto, mas que também não tem tanta clareza, né, quanto o modelo aí de concessão das ferrovias. Tá? E aí, especificamente, a gente falando aí dos portos da região sudeste, né, eu trago o terminal de São Sebastião, de São Paulo, que ele foi planejado e construído como um terminal integrado às refinarias de São Paulo, aos dutos de São Paulo. Ele é essencial para a internalização de petróleo, para as refinarias, para as 3 refinarias de São Paulo, e para o escoamento também de derivados. Né? Ele tem uma ocupação bastante elevada, a gente precisa de flexibilidade operacional, e, como eu disse também, qualquer utilização dessa infraestrutura por terceiros tem que ser feito com o máximo cuidado, respeitando a natureza operacional. Eu já citei o Porto de Vitória, né, que era um gargalo muito importante, já foi realizado arrendamento, mas realmente é indispensável o acompanhamento do poder concedente para garantir que esse processo todo de concessão se materialize, né? Que a gente tenha realmente a implementação do projeto como foi concedido, né? Então, que não surjam novas complicações. Aí eu queria falar também do Porto de Santos, né, que a gente já foi mencionado aqui, é um porto extremamente importante, tem uma multiplicidade de cargas competindo pela infraestrutura, né? É importante aí todo investimento na infraestrutura marítima para a movimentação de líquidos. A questão da manutenção, para a normalização das atividades é importante. A carência de berços para cananéis líquidos tem que ser endereçado e toda a capacidade tem que ser dimensionada para a movimentação de todo o espectro de produtos que está ali contemplado naquele porto. Né? A questão também do canal de acesso ao porto já foi mencionado, né? Você tem que ter uma compatibilização entre a profundidade do canal e o calado dos portos, dos berços, tá? E um ponto que a Patrícia tocou também é a questão dos escoamentos pelo modal ferroviário, né? Então, a gente tem gargalos na subida da Serra do Mar, passagem no meio da cidade de São Paulo, mas o que a gente chama atenção também é que hoje a gente vê que a operação ferroviária ela é muito... As cargas são únicas, né? E a gente acha importante que haja uma diversificação das cargas, tá? A gente tem trabalhado com o Ministério da Infraestrutura nesse assunto. Hoje você já tem tecnologia aí de computação e tudo mais para garantir que transportes que façam multicargas sejam tão eficientes como multicarga única, tá? E aqui eu chamo a atenção aí do Porto do Açu, que é um porto privado, né? Ele tem feito investimentos aí na implantação de terminais portuários, de infraestrutura marítima. Ele já é um dos principais hubs de movimentação de exportação de óleo cru no Brasil, tá? Muito importante. Agora, ele, por exemplo, não está ligado a uma conexão ferroviária, né? Que a gente tem falado muito da 118, que liga os estados, né, do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Esse primeiro trecho já foi renovado, mas é importante que a gente continue garantindo a expansão dessa ferrovia. Então, é isso que eu queria trazer. Eu acho que eu falei em linha aí com o que foi apresentado antes de mim, né, que é a conexão dos portos com o interior do Brasil. Não adianta você falar só de portos, se você não falar com os modais de grandes volumes, principalmente aqui a ferrovia. No nosso caso, tem a questão dos dutos, que é uma alternativa, mas também é muito caro, mais difícil de se expandir, e a importância disso para a competitividade brasileira e a redução do custo Brasil. Era isso que eu queria dizer.
E obrigada, estou disponível. Obrigado, Valéria. Realmente, líquidos, né? Nós temos uma dificuldade aí, um problema de falta de tancagem, portos como o Porto de Santos, né? Com um número limitado de berços para operar granéis líquidos, uma necessidade urgente aí de expansão. Temos alguns projetos que estão aí aguardando aí aprovação, que precisam realmente dar andamento. A questão do Porto de São Sebastião, um porto que realmente, como a Valéria colocou, a característica dele principal para a movimentação aí de óleo, e a importância realmente de continuar privilegiando, né, essa carga, embora tenha outras cargas que hoje estão crescendo nesse porto, mas por dificuldades, né, geográficas dessa região, é importante aí a manutenção, o foco principal, então, nos granéis líquidos. Mas a gente volta, obviamente, à questão da importância aí do modal ferroviário, né, e aí eu trago até o Wagner Loyola para trazer, então, os seus comentários, a sua opinião de uma cadeia, um minério que depende de superestrutura, né, tanto na movimentação nos terminais, mas principalmente no transporte, extremamente dependente aí da movimentação do modal ferroviário. Por favor, Wagner. Obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui, né, representando o setor da mineração e a minha empresa, né, a Vale. Prazer muito grande, uma alegria muito grande estar aqui participando de uma discussão muito tão importante quanto essa, né? Eu, como único representante aqui nos debates da mineração, queria trazer uma visão, né, da mineração para o debate. E aí, apesar de que o foco é Portos do Sudeste, eu vou tomar a liberdade de falar de logística no Brasil, uma visão mais ampla, né? O setor de mineração quer dizer, a atividade de mineração é uma atividade que o Brasil é extremamente competitivo, né? E que tem uma capacidade de geração de riqueza para a sociedade, né, para as comunidades onde está instalado e para o país como um todo, para a sociedade como um todo, grandiosa, né, uma capacidade realmente gigantesca de geração de riqueza. E que nós, no país, apesar da grande vocação, entendemos que aproveitamos esse potencial apenas parcialmente, né? E estamos deixando de capturar, de explorar mais esse potencial que o país tem e de capturar mais valor. Falando um pouco antes ainda, né? O que é importante, né, na mineração de minério de ferro, né, para você ser competitivo, né? Você precisa de reservas, né, abundantes e de boa qualidade, que o país oferece, né, muito como nenhum outro, associando volume e qualidade, eu posso afirmar que o Brasil tem como nenhum outro no mundo. Você precisa, então, de reservas, você precisa de escala dos projetos e você precisa de logística integrada e competitiva. Isso mata muitas iniciativas, mata muitos projetos, a falta de uma logística integrada e competitiva. No caso de minério de ferro, especificamente, talvez valha para outros, né, acho que vale para todas as commodities, nós temos nós temos essas vantagens, né, dos recursos, mas nós temos uma grande desvantagem, que é a geografia, né? Hoje em dia, todo mundo vende commodity, produz commodity, vende para a Ásia, né? Especial para a China. Mais de 60% das vendas da Vale de minério de ferro são para a China, né? Então, nesse negócio há 29 anos, né? Trabalho em minério de ferro. No passado, né, não era assim, né? 2/3
era para o Atlântico, né? Era aqui para a Europa. Ao longo dos anos, depois do boom de commodities da China, a partir de 2003, o jogo inverteu. Então, a gente precisa de muita competitividade, especialmente na logística, para conseguir competir com australianos na China. Nós estamos do outro lado do mundo. A nossa exposição ao custo do transporte marítimo é o triplo dos australianos, né? O nosso ciclo de viagem do navio daqui para a China é 90 dias, enquanto dos australianos é de 30 dias, né? Então, nós estamos expostos 3 vezes mais ao custo, ao principal custo da cadeia, que é a navegação. Então, nós temos que ser muito competitivo em todo o resto. Aliás, inclusive nisso também, né? Temos que ser muito competitivo em todas as etapas da cadeia, porque nós estamos competindo com australianos para vender minério de ferro na Ásia. Falando um pouco da Vale agora, né? A Vale, a gente sabe, tem um papel importante na economia do país, né? Ano passado, a gente produziu 300 milhões de toneladas de minério de ferro. A empresa gera 149 mil empregos no país, né? E teve aí gastos de 32 bilhões de reais entre custeio e investimentos em 2020 nos estados onde operamos. E com recolhimento de impostos também em 2020 de 5,5 bilhões de reais, né? Deixa eu ajeitar a máscara aqui. A Vale opera 20 minas de minério de ferro no país e operamos 2 ferrovias, né? A Estrada de Ferro Carajás e a Estrada de Ferro Vitória Minas, e operamos 4 terminais portuários, mais um terminal portuário fluvial lá no Rio Paraguai, no Mato Grosso do Sul, em Corumbá. Eu queria pedir, por favor, para projetar um slide que eu trouxe. Não é possível? Você vai projetar, né? Tá, jóia. E vai aparecer aqui atrás. Aí a plateia eu estou vendo aqui na frente, quem está online está vendo, né? Para os do auditório está projetando aqui atrás. Essa é uma comparação da produção de minério de ferro. Se puder deixar ele maior mesmo, tapar a minha cara ali, igual estava. É uma comparação da produção de minério de ferro da Vale sozinha, com todas as mineradoras australianas de 2007 até agora, né? Ou seja, até 2007, a Vale sozinha era maior do que toda a produção de minério de ferro da Austrália, que é em 2007 e em todos os anos anteriores, né? Por que eu falo a Vale sozinha? Porque, né, no Brasil, a Vale é o principal produtor de minério de ferro, mas tem vários outros, né? CSN, a Anglo-América e vários outros de menor porte. Mas, ou seja, até 2007, antes do início do boom de commodities, né, apenas a Vale era maior que a Austrália inteira. E o que a gente viu acontecendo aí durante o superciclo? Os australianos tiveram conseguiram fazer seus investimentos em expansão de produção com mais velocidade, mais intensidade, e nós não. Por quê? Porque nós não quisemos? Não, de jeito nenhum. No superciclo, todo mundo estava cheio de dinheiro e de vontade de investir em aumento de produção, que a oportunidade estava lá. Acontece que a gente precisa, o quê? Né, a gente precisa de agilidade e segurança regulatória para investir. E aqui, no caso, a gente vê um exemplo da falta de agilidade. Basicamente, especialmente nesse caso, a extrema lentidão e falta de previsibilidade para os processos de licenciamento ambiental dos projetos fez com que os nossos projetos de expansão demorassem muito mais anos para conseguir sair do papel, enquanto que na Austrália um processo de licenciamento tem data, tem prazos, são extremamente rigorosos, como aqui também são, mas eles têm previsibilidade, eles têm prazo de 6 meses para o processo ser tratado, tramitar aí nos órgãos, né? Então, você vê que a gente tinha planos de chegar até, por exemplo, 550 milhões de toneladas durante o superciclo, e não conseguimos, chegamos só a 400, enquanto isso a gente viu a Austrália
aproveitar essa oportunidade, né, e pular aí de 290 para 800, quase milhões de toneladas de produção. Isso nós estamos falando, por que isso é importante? Porque nós estamos falando de geração de riqueza para o país, né? Minério debaixo da terra não gera valor para ninguém. É uma oportunidade de geração de riqueza para a sociedade que a gente está deixando de aproveitar na sua plenitude. Com relação a esse gráfico, era só isso, né? Agora acho que a gente pode voltar. Agradeço aí, obrigado. E desculpe aí ter bagunçado aqui. Então, basicamente é isso, né? Para as outras palestrantes, né, debatedoras também tocaram no mesmo assunto, né? Em especial a representante da celulose, né, na sua apresentação. A gente precisa de agilidade e segurança regulatória para incentivar, né, para permitir incentivar os investimentos. Agora, queria comentar, assim, na nossa visão, o que já avançou, né? Um ponto muito positivo, que aconteceu recentemente, a gente vê como uma evolução grande, foi a prorrogação antecipada das concessões ferroviárias, né? A Vale já conseguiu renovar, né, as concessões da Estrada de Ferro Carajás e da Vitória Minas, o mesmo aconteceu com a Rumo, e está acontecendo aí o processo da VLI, né? Isso é muito importante, porque, olha, isso dá à empresa previsibilidade que ela vai conseguir contar com aquela operação daquela ferrovia, ou seja, né, operar o seu sistema integrado com custo baixo, competitivo, e com isso, então, você se sente à vontade para fazer grandes investimentos que você não vai fazer se você achar que vai perder uma ferrovia ou um porto ali 5 anos à frente, né? Então, agora, isso é bom só para a empresa? Não, isso é bom para o país, né? Porque você vê, falando um pouco dessas ferrovias, né? Historicamente, a Estrada de Ferro Carajás e a Estrada de Ferro Vitória Minas escoam 30% de toda a carga geral, né, que circula no país, estou excluindo minério de ferro, né, estou falando só de que a gente chama de carga geral, que são as outras cargas. A expectativa é que haverá um aumento de 20%, né, de 21 para 25 milhões de toneladas ano na Estrada de Ferro Vitória Minas, e na Carajás, quando a Vale investiu na duplicação total da ferrovia, né, nós aumentamos a capacidade para a carga geral para 20 milhões de 12 para 20 milhões de toneladas ano, o que vai permitir aí o escoamento do crescimento de grãos do Centro-Oeste, né, que deverá vir, inclusive, com um investimento que a Vale vai fazer como uma das contrapartidas pela renovação das concessões de ferrovia, que é a construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, a FICO, né, que vai aumentar, quer dizer, vai conectar, fazer uma ferrovia conectando lá o centro, o Mato Grosso, né, região produtora de soja no Mato Grosso, com a Norte-Sul, e com isso, enfim, né, o grão vai chegar no Norte-Sul e vai poder escoar para o norte lá, Pará e Maranhão, ou então pelo Sudeste, né, se tomar o rumo norte ou o rumo sul, né, na Norte-Sul. Mas então vocês vejam que um processo de renovação com contrapartidas importantes para o país, né, e que vai, enfim, ajudar a equacionar a logística para grãos, que a gente sabe que sofre bastante, né, já foi falado aqui mais cedo. Esse é apenas um dos projetos, né? E a gente sabe que depois da FICO 1 vai ter a FICO 2, a gente está vendo a FIOL, né? O leilão já teve aí, e vai ter as outras fases da FIOL, então a gente está vendo uma evolução muito grande no setor de infraestrutura ferroviária no país acontecendo, né, na gestão atual aí do Ministério da Infraestrutura. Eu realmente fico muito animado de ver, eu estou vendo acontecer coisas no país que eu não vi em nenhuma época anterior, nas décadas todas anteriores aí, que eu já me entendo por gente. Outra coisa importante nesse contrato nessa renovação nos contratos de renovação das concessões é que as concessionárias, no caso a Vale, né, no nosso caso, são obrigadas a manter o tempo todo 10% de capacidade ociosa nas ferrovias. Isso, logicamente, é um custo, é um esforço a mais para o concessionário, mas eu vejo isso como extremamente positivo para o país, porque você garante que vai ter
o tempo todo capacidade para o transporte de cargas de terceiros, sem precisar avisar com anos de antecedência, né? E isso acho que foi uma grande sacada aí do governo federal também, e aumenta a competitividade para outras cargas, né? Nessas ferrovias. Então, destaquei aí os pontos em que a gente vê uma evolução recente. Agora, eu queria compartilhar aqui a nossa visão do que precisa melhorar, né? O que a gente precisa avançar como uma condição necessária para o crescimento sustentado do país, né, e para um ambiente favorável aos negócios e investimentos. Primeiro ponto, desculpa, obrigado, estou vendo minha cola aqui, de vez em quando tem que olhar para ela. Segurança jurídica, né? Estabilidade nas relações contratuais, celeridade na equalização de divergências e solidez no marco regulatório. Esses são pontos decisivos, né, necessários para permitir, incentivar o investimento em infraestrutura no país, né? Aí eu vou tomar a liberdade de dar um exemplo, por exemplo, né, ou dois exemplos com relação ao cumprimento de contratos, né? Às vezes a gente vê algumas obrigações do governo não cumpridas, como a realização de dragagens nos canais aí, e aí a empresa, né, acaba tendo que arcar com aquilo que não estava previsto, porque senão tem o risco de ver o seu negócio interrompido. Só um minuto, por favor. Essa conjugação máscara e óculos é uma coisa que em 1 ano e meio de pandemia eu ainda não consegui acertar, não. A sorte é que eu trabalho 90% do tempo em home office nesse período, então aí não preciso da máscara, né? Mas quando tem que sair de casa é uma dificuldade. Um outro exemplo aí sobre a questão da importância da solidez do marco regulatório, né, que essas prorrogações de concessão de portos e ferrovias chegaram a ficar em algum momento subjúdice aí no entendimento do TCU ou do STF. E aí, assim, como que você faz plano de longo prazo e planeja investimentos, né, numa situação dessa, né? Por sorte, esses pontos aí já ficaram para trás, já foram equacionados. Outro ponto importante aí, segundo tópico, né, que eu queria mencionar, redução da burocracia, né, com a modernização e revisão do estoque regulatório, agilidade para mudar e capturar as tendências do mercado e acompanhar as boas práticas internacionais, né. Aqui um exemplo, né, sobre a questão de acompanhar as boas práticas internacionais, que está em debate, né, a questão da possibilidade de exploração de ferrovias por autorização, que trata o PLS 261, né, que eu espero que tenhamos sucesso aí, que seja aprovado pelo Congresso, porque a gente vê como uma importante evolução, né, desburocratização e permitindo agilidade aí para investimento em novas ferrovias no país. Terceiro tópico que eu queria explorar aqui é a questão de equilíbrio entre o público e o privado, né, com definição clara dos papéis e responsabilidades, atuação colaborativa e assertividade na alocação dos investimentos públicos, né. Aí nesse ponto que eu queria destacar, né, é importante, né, que o poder público tenha uma visão de fomentar o desenvolvimento e não apenas foco em aumentar a arrecadação, como em alguns momentos é a nossa percepção, né? E ter investimento público dirigido para onde é importante, né? E aí a gente tem um exemplo positivo que eu já dei aqui, que é o investimento na FICO, por exemplo, pela Vale, como parte uma das contrapartidas para a renovação das concessões, e a mesma coisa, né, a gente vê em outros processos de renovação aí. Então, assim, se fosse apenas assim, outorga, paga em dinheiro para entrar no orçamento público aí e ser alocado, né, enfim, para cobrir, sei lá, custeio do Estado, é uma coisa que não reverteria, né, para o bem do país, né, ou para aumento da competitividade da logística no país, da infraestrutura no país. Então, vejo esse como um bom exemplo aí de investimento público, né, sendo direcionado para os lugares certos, né.
Wagner, vou pedir só para você Tá. mais Não, 2 minutos. basicamente era isso, né? poder- Então, fechando, né, o que a gente espera, né, que a gente consiga continuar avançando, né, nessa pauta de simplificação, de desburocratização e de evolução aí do papel do Estado, né, de modo que a gente consiga, né, alavancar o crescimento, usar a infraestrutura aí como um alavancador do crescimento, desenvolvimento econômico e geração de riqueza para a nossa população. Era isso. Muito obrigado a vocês pela atenção. Obrigado, Wagner. E acho que você, de forma, né, acho que precisa, elencou aí os principais pontos, né, que precisam ser trabalhados. Realmente a gente tem que reconhecer o excelente trabalho do Ministério da Infraestrutura, os avanços que nós tivemos aí com as concessões das ferrovias, a despeito ainda de algumas dificuldades, como colocado ontem pelo secretário Diogo Piloni no Ferrogrão, com questões ambientais que são contraditórias, né, com o que é a proposta das melhorias, dos benefícios que tem do modal ferroviário em relação ao rodoviário. Mas acho que realmente o modelo de renovação de concessões, com os investimentos já aplicados diretamente na infraestrutura, é o mais adequado para agilidade, né, e não ter aí os entraves depois de buscar a verba que é do Caixa da União. Seguindo aí, então, para a questão da competitividade, né, que eu acho que todos os atores têm que estar atuando aí de forma conjunta. O governo tem seus objetivos, lógico, de arrecadação, de aumento aí de produtividade do país, as suas empresas privadas, né, com os seus objetivos comerciais, operadores logísticos. A gente tem que caminhar todos lado a lado para que um dê suporte ao outro, para que a competitividade seja a melhor possível do nosso país. Nesse setor, o café é um setor de excelência no nosso país, tanto pela qualidade do produto, a logística empregada, o trabalho que existe hoje de desenvolvimento em questões de sustentabilidade, e muito desse trabalho fruto do grande esforço aí da liderança do Secafé, o Centro de Exportadores aí de Café do Brasil. Hoje a gente tem aqui o prazer de contar com o nosso amigo Marcos Antônio Matos, nosso parceiro lá de trabalho na Associação Comercial de Santos. A gente apoia muito o trabalho do Secafé. E gostaria de convidar, então, o Marcos para fazer as suas colocações. Bom dia a todos, uma satisfação enorme estar com vocês. Quero deixar um agradecimento pelo convite e um agradecimento especial a você, Mauro, presidente da Associação Comercial de Santos. E vocês notaram que ele conhece de café. Justamente por isso, ele nos ajuda demais lá no Secafé como conselheiro, ajuda a ampliar a nossa visão, tanto das oportunidades quanto aos desafios que nós temos nessa cadeia. Agradecer também ao Dr. Mário Povia, que preside, né, o Sudeste Export, para toda a organização deste evento. Eu trago aqui uma apresentação, vou fazer aqui um compartilhamento, espero que todos possam ver. Espero que esteja ok. Bom, para mim, vai ser uma atividade não tão desafiadora assim, porque nós tivemos profissionais tão qualificados para discutir esses desafios e, ao mesmo tempo, as oportunidades que nós temos nesse grande cenário Brasil como com a vocação de exportação e ênfase nos portos do Sudeste. Tivemos uma visão excelente, Valéria, Patrícia, o Wagner, né, o próprio Francisco Regis, todas as visões aqui que nos foram dadas, e o Wagner comentou uma coisa muito importante, a competitividade que nós temos que ter para compensar os outros elos que a gente não tem a gestão direta. Então, isso é algo que a gente também replica para todos os setores, inclusive do agronegócio. Falamos aqui pelo café, olhando sempre o agro, do setor que nós fazemos parte. O agro hoje alimenta 1,3 bilhão de pessoas no mundo. Levar produtos que são calorias, são nutrientes, macronutrientes, vitaminas e minerais
para o corpo humano é algo muito significativo. Entra na categoria de commodity, mas é para o ser humano, está na mesa do consumidor. Isso é muito nobre e com uma tecnologia tropical embarcada, seja para superar os desafios climáticos, aumentar a produtividade, a qualidade, o valor nutricional, produzido sobre leis sociais e ambientais rígidas. Então, nós temos esse contexto como um todo. E para contar uma história para vocês, que até século XIX, século XX, o Brasil era o café e o café era o Brasil. Mas o café é uma das poucas bebidas que a gente pode dizer o seguinte: a bebida se modernizou. O Brasil exporta para mais de 120 países, é o maior produtor, é o maior exportador, é o segundo maior consumidor da bebida, e a cada vez mais nós temos tanto os países tradicionais crescentes como países novos, países produtores, países árabes. Falamos da Ásia, falamos da China. Então nós temos países ali porque atinge o jovem. O café hoje ele é apresentado sob diversas formas de bebida. Socializa, nós temos as bebidas quentes, geladas, as formas de preparo das mais diferentes. Temos a figura da cafeteria, o ponto de encontro. Então é uma bebida que se modernizou, muito diferente daquela das revoluções industriais, em que o corpo humano precisava do foco, da atenção, da percepção da atenção para uma atividade que demanda muita atenção. Então, o café, o Brasil é o grande líder desse cenário todo. 40% da participação global é brasileira. E isso significa o quê? Que o Brasil tem vocação, tem tecnologia e vai continuar crescendo, pressionando cada vez mais os portos, e a nossa ênfase aqui vai ser o Porto Sudeste, porque é esse a grande questão. Vamos até explicar um pouquinho por que exatamente isso. O fato é que o Brasil, mesmo desde a época que 80% da pauta de exportação dependia do café, até os anos 50, nós tínhamos esse cenário de 1950, o café continuou como quinto produto da pauta do agronegócio brasileiro. Exportamos quase 6 bilhões de dólares, temos toda uma importância. E o Brasil vem de uma safra recorde de 2020, produzindo em cima de uma agricultura familiar, 72% até 20 hectares, 78% de todos os produtores acessam aquela linha Pronaf de agricultura familiar no Brasil, então essencialmente familiar, mas muito organizada. O que isso gera? Mais renda para o produtor. O Brasil é o maior país, é o primeiro país produtor que mais repassa o preço FOB exportação ao produtor rural, 81. Esse índice chega a 90% em alguns momentos do ano. Quanto mais eficiente a logística, quanto mais a gente agregar valor ao nosso produto, mais o produtor rural brasileiro recebe em função disso. E os índices de endividamento do setor hoje são por volta de 1%, justamente porque mostra que o produtor se capitalizou e aproveitou essas grandes ondas de crescimento da demanda, e o Brasil aproveitando essa grande onda. Nós temos aquelas dificuldades que todos saibam, que nós temos oscilações da produção, anos de alta sucedem anos de baixa, isso principalmente para o nosso café arábica. Nós temos no Brasil arábica e o Conilon. Mercados diferentes que são importantes baixa produção, com uma seca ocorrida no ano passado. Nós temos toda uma oscilação, mas em linhas gerais nós conseguimos crescer. E desde a abertura desse grande mercado, após 1990, com o fim do IBC, que realmente o mundo experimentou a livre iniciativa, o livre mercado no mercado de café, sem cotas de exportação, sem regulações, o Brasil cada vez cresceu nesse mercado, chegando nos 40% aqui mencionados. E o ano passado, para o agronegócio brasileiro e para o café, foi ano de recorde. Nós tivemos um trabalho muito importante, público-privado, com as autoridades portuárias, com os terminais, nós tivemos com os postos, com a colheita, os armazéns, que são protocolos privados para uma atividade essencial. Então, o agronegócio foi caracterizado como essencial, e o Brasil, que conseguiu ter uma boa dinâmica, conseguiu atingir os mercados. Nós tivemos uma leve retração de consumo de 0,9% e agora já cresce 1,9%. Então, o café é resiliente. E o Brasil, que se organizou, a infraestrutura, embora pressionada, conseguiu dar vazão por conta dessa organização que nós tivemos no Brasil. Nós atendemos o mercado internacional para mais de 120 países e obtivemos o recorde, quase 45 milhões de sacas no ano passado, um crescimento muito expressivo. E aqui é importante mostrar para vocês, são 125 mil contêineres por ano e os portos do Sudeste são muito relevantes. Só o ano passado, ano do recorde, o Santos foi 77,5% desses embarques. Em 2017 havia sido 85%. Então a gente vê também uma participação crescente de outros portos do Sudeste. Colocamos aqui Rio de Janeiro, Sepetiba, Vitória, Espírito Santo. Todos esses portos
se destacam em pontos positivos, mas também a gente tem que pensar no futuro, e cada vez as infraestruturas vão ser cada vez mais pressionadas pelo crescimento. E esses portos são atendidos pelo modal rodoviário, que o café utiliza para exportação. Mais de 50% da produção nacional vem de Minas Gerais, sul de Minas, Cerrado, Matas de Minas. Então, pelas distâncias e pela falta de uma infraestrutura ferroviária, nós utilizamos praticamente 100% modal rodoviário, chegando nessas infraestruturas portuárias que aqui estão mostradas. Europa é 51% do que a gente demanda, temos Estados Unidos. Do ponto de vista de continentes, nós temos tanto países tradicionais, países produtores concorrentes do Brasil comprando café brasileiro. A Colômbia hoje é o nosso sexto maior destino, ou seja, utiliza o nosso café para os seus próprios blends. E nós temos também países árabes, e aí por diante nós temos um grande crescimento. Mais de 120 países. Mas se a gente fizer um ranking só dos mais importantes, está posto aqui. Quando a gente fala de país, Estados Unidos é mais importante. Quando a gente fala de continente, é a Europa. E quando a gente fala de bloco, é a União Europeia. Mas está aqui na sequência os principais países compradores de café brasileiro. E como agregar valor? Esse é um grande desafio. O Brasil, como é o maior produtor de café sustentável do mundo, pelas nossas regras sociais e ambientais, nós temos os cafés diferenciados, que já possuem de 25% a 35% mais de preço final na saca produzida. Quase 9 milhões de sacas já foram cafés diferenciados. Já estamos aí buscando algo em torno de 20% de toda a produção diferenciada, com selos, com qualidade superior, com selo de qualidade ou de sustentabilidade. Então, essa é uma forma de agregar valor, mas não só isso, por todos os benefícios que nós dissemos, são produtos que vão para a mesa do consumidor. Isso não pode ser visto apenas como uma commodity, é parte para o corpo humano. E nós, que tivemos recorde absoluto, tanto no ano civil como no ano safra, que vai de julho do ano anterior a junho do ano seguinte, falta um mês da nossa série histórica, que vamos publicar na semana que vem, mas já batemos recorde. Mesmo com o ano safra completo 18/19, que havia sido o nosso recorde, faltando um mês, já batemos o recorde. Mas qual é a questão que nos chama a atenção? Nesse começo do ano, todos os primeiros meses do ano, nós exportamos em média 3,5 milhões de sacas. Mas em maio nós tivemos uma grande baixa, 2,6, com uma queda de 22%. E por questões logísticas, não só a maio, já notamos que alguns meses anteriores também já aconteceu o mesmo problema, que é a falta de disponibilidade de container e cancelamentos de booking. Booking que é o espaço que a gente reserva na embarcação. Problemas muito graves que isso suscitam algumas discussões que nós temos que aqui mostrar com todas as questões que a gente quer apresentar no âmbito logístico. Temos muitas oportunidades porque nós queremos mostrar nisso. O consumo segue forte. O café foi o companheiro do lar. Embora as economias em algum momento fecharam por conta da pandemia do coronavírus, nós tivemos as aberturas, a demanda reprimida e já recuperação do consumo em todos os países. E esse gráfico que mostra a evolução do consumo é muito claro, mesmo na nossa crise financeira entre 2009 e 2011, o café seguiu crescente, tivemos a pandemia, um primeiro ano ficou estável, com leve queda, já crescemos na previsão seguinte, então a bebida resiliente, companheira das pessoas. Mas quando a gente analisa isso, a gente pode dizer o seguinte, mas e o futuro? Bom, o futuro vai ser desafiador para o Brasil num bom sentido. Se projetarmos até 2030 com as taxas que nós já estamos vendo, que já são do nosso dia a dia, precisa de mais um Brasil produzindo uma safra cheia para atender a demanda de 2030 e o Brasil apenas simplesmente manter o seu atual market share. Nós não queremos manter, nós queremos crescer acima de 40% do mercado global. Porque o Brasil tem essa vocação para isso e investir em pesquisa. Como fica a questão da infraestrutura? Um outro ponto, muito rapidamente, eu quero mencionar, China, foi tão falado pelo Minério na apresentação do Wagner. A China, nós tínhamos 190 milhões de bebedores de café, pessoas que conhecem café, que já têm pelo menos uma xícara, já tem ali um certo conhecimento da bebida. Hoje são 330 milhões de chineses. São jovens, são mulheres, são pessoas que estão fizeram faculdade, estão nos escritórios, têm uma visão mais globalizada de mundo. Um mercado crescente para o Brasil, para aproveitar esse crescimento. Que se a China realmente cresce, hoje tem um consumo de 4,5 milhões de sacas, se cresce além disso, que pode acontecer, vai demandar uma taxa de crescimento muito maior do que aquela mostrada no gráfico anterior. E aqui é o grande desafio que a gente começa a fazer a nossa reflexão de como atender tudo isso. Mostra, por exemplo, uma tendência de crescimento das embarcações. Falamos já em 2020 com 24 mil containers. O Porto de Suez eram mais de 20 mil containers, aquele grande navio. E como estão os portos brasileiros? Portos que
demandam uma limitação, tem uma limitação de calado, tem uma limitação de área de manobra. Estamos aqui pensando em Santos, mas temos os exemplos, né? O Espírito Santo também tem grandes limitações, não são todos os portos que estão preparados, aliás, poucos vão estar preparados, aqueles mais de alto mar que nós vemos nos Estados Unidos e em vários outros países, mas o Brasil realmente é desafiador. Quando a gente olha para Santos, o excesso, a vocação exportadora, existe um certo limite pela quantidade de cargas que ele passa. E temos também aqui, de tempos em tempos, desbalanços. Somos uma vocação exportadora, mas há desbalanço de containers que chegam e containers que são exportados, principalmente em épocas que a economia brasileira anda um pouco mais lentamente. Então, nós temos também essa questão dos desbalanços de containers, são aproximadamente 9.500 TEUs de containers, que a gente pode ser um pouco mais ou pode ser um pouco menos, no caso aqui do Porto de Santos, que é a média que pode entrar, mas nós estamos falando de mais de 20 mil containers, os grandes navios. Então, isso tudo nos mostra um desafio muito grande. Um estudo da CNI, produzido ano passado, mostrou que as cargas em containers no Brasil representam 42%, né, em valor de tudo que o Brasil exporta. São mais de 90 bilhões de cargas em contêineres. São 7% em volume. No mundo, isso significa 11%. E o Brasil é 1,3% do mercado global de cargas em contêineres. Isso nos chama muita atenção, porque a nossa posição geográfica no mundo também não é a mais favorável em termos das grandes linhas de navegação. Posto isso, nós temos também um grande aumento dos fretes globais, né? Quando nós vimos, por exemplo, Santos New Orleans, de 1,5 a 1,7 mil dólares por container, hoje acima de 4 mil dólares. Então, isso tudo nos coloca em situações muito desafiadoras, considerando o mercado global. Num primeiro momento, nós temos o fechamento das economias, nós temos uma demanda reprimida. As economias abrem com uma ampla vacinação. Os portos no sul da China, como podemos ver nesse próximo slide, no sul da China, todas as duas costas norte-americanas, vários portos no mundo que significam em vermelho, né, e amarelo, que estão no limite da capacidade, filas, mercados de eletrônicos, todo aquele e-commerce que foi gerado, e as pessoas tendo recursos para gastar com uma economia aberta. Isso gera um colapso no sistema, custos de frete. Somado a isso, nós temos um outro ponto no Brasil, que é o aumento do custo da exportação por container. Citamos aqui o café usando a modalidade FOB. Né? A nossa função é entregar no terminal dentro de várias regras. Hoje no Brasil é de 1,3 a quase 2 mil reais por container. E nesse período de crise, até descompassado com a inflação, nós tivemos muitos aumentos. O THC, recentemente, um anúncio de aumento de 41%, e já tínhamos tido da taxa de BL, já tínhamos tido do lacre. Então, nós temos aumentos de custos que aumenta o problema do custo do Brasil e da competitividade, aquilo que o Wagner mencionou, né? Você tem que ser muito competitivo em outros segmentos, porque lá na logística nós vamos ter mais problemas, o cenário é mais desafiador. Mas o frete internacional vai exigir investimentos em mais contêineres, em mais navios, e as economias se reequilibrarem, porque as inflações também estão mais altas nos países. A gente imagina que aquela curva de frete possa se estabilizar e reduzir no futuro pelo equilíbrio. Mas e os custos do Brasil? Como é que ficam esses grandes aumentos que nós tivemos, né, desses custos, taxas e tarifas portuárias? Como fica? Então, são pontos que a gente tem que refletir, porque impacta diretamente na competitividade que aqui foi tão mencionada. E aqui nós temos, na minha direita, o exemplo de Suez, né? Hoje, inclusive, saiu uma notícia que finalmente ele saiu de vez, né, do canal, ele não estava mais bloqueando, mas ainda de certa forma estava por lá, o navio finalmente saiu depois de tanto tempo, mas causou um grande problema até pelo propósito just in time, que antes da pandemia, baixos níveis de estoques. Hoje as pessoas vão buscar um equilíbrio maior em função de todos esses acontecimentos. Tivemos a pandemia e incidentes locais causando grandes prejuízos e grandes preocupações. Então, do nosso ponto de vista, a gente tem que pensar na concepção dos portos e novas concepções. Nós tivemos modelos de sucesso que deram certo, sem dúvida nenhuma, mas o futuro é mais desafiador, porque do lado da produção, o Brasil tem vocação, ele vai continuar a ser e cada vez mais produzir alimento para o mundo, alimento na mesa dos consumidores, né? Isso é algo que a gente não pode perder de vista, né? Algo íntimo das pessoas, alimentação básica. Temos pesquisa para isso, temos produtores engajados para isso e os segmentos muito unidos, né, para que dê mais competitividade e mais eficiência na transmissão de preços, mais sustentabilidade social, inclusive. Do nosso ponto de vista, o consumo segue forte no mundo. A bebida se modernizou, os jovens está aí. Foi posto, foi mostrado cada vez mais forte. Cabe ao Brasil aproveitar suas oportunidades. Para isso,
Nós precisamos, sim, de novos modelos. Pensamos fora da caixinha, né? Exatamente os novos modelos de concessão, os novos modelos regulatórios, o papel cada vez mais forte, né, da ANTAQ, que é tão importante, porque a ANTAQ é o nosso grande centro, né? É a presença do poder público buscando o equilíbrio, uma economia que é de livre mercado, livre iniciativa, funcionando da melhor forma possível. E nós temos um contato contínuo com a ANTAQ, uma satisfação muito grande, né, de ter esse diálogo aberto, como sempre tivemos. Então, essa é a grande mensagem. O Brasil, com a sua vocação, eu falo aqui do café, mas vamos abrir a mente para todos os produtos. Nós temos o açúcar, a celulose, nós temos as carnes, nós temos o milho, agora em uma demanda crescente, os produtos da soja, nós temos o suco de laranja. Então, realmente, os portos do Sudeste, que têm uma função e está muito próximo das regiões produtoras, o Arco Norte também segue pressionado, mas os próximos do Sudeste também vão ter grandes desafios nesse sentido, mas que, ao nosso ver, são bons desafios. E com esses profissionais qualificados que nós temos, com o profissionalismo que nós temos, com certeza o Brasil vai encontrar a sua posição, seguir a sua liderança, continuar a atender os mais diversificados e exigentes mercados do mundo, né? Acho que ninguém vai aqui viajar para qualquer país do mundo e pedir um cafezinho, vai encontrar, e a grande chance é de que o café seja brasileiro no seu blend. Então, agradecer novamente a esta organização, tentei ser o mais breve possível, mas passar a mensagem a todos, a nossa preocupação com a parte dos fretes, a nossa preocupação com os custos portuários crescentes, que não são temporários, pelo que a gente conhece de Brasil, não são temporários, vêm para ficar acima da inflação, e isso realmente é um desafio muito grande para o nosso exportador de café brasileiro. Muito obrigado a todos, seguimos à disposição. Obrigado, Marcos. Realmente a questão da pandemia afetando diretamente, né, o setor de containers, o aumento aí dos preços, né, os valores de frete internacionalmente, a dificuldade aí com a falta de containers, né, para embarcar as cargas. Então, agravado aí com a questão aí do incidente com o navio da Evergreen lá no Canal do Suez. Então, é um setor altamente impactado aí por todas essas ocorrências e, claro, a importância, né, mais uma vez, mais um assunto que tinha sido debatido também no painel anterior, questão aí de regulação de tarifas, né, a importância, então, aí dessa discussão dentro do plano de desestatização aí das autoridades portuárias. Eu gostaria de passar de volta, então, para o Regis Prunzel, para suas considerações finais. Eu acho que tivemos um debate interessante com pontos comuns a diferentes setores, né? Mas tudo vai para a questão da regulamentação, da logística, da melhora da eficiência, né? Regis, por favor, para a gente fechar aí com chave de ouro com seus comentários aí para encerrar esse painel. Obrigado, Mauro. Obrigado, Wagner, Patrícia, Valéria, Marcos, que trouxeram bons exemplos daquilo que nós temos que manter o foco, né? A gente fala de competitividade, não só para novos mercados, mas a gente também falou de desafios para os mercados atuais, né? Wagner trouxe muito bem o exemplo do que acontece. Não é geração de novos mercados, é manter o volume que vocês vêm historicamente produzindo. Trouxe a questão dos desafios do café, quer dizer, tendências de novos mercados cada vez mais ávidos pelo consumo. E isso não é para 20 anos, né? Eu acho que é a questão do dia seguinte. Então, nós temos que estar preparados. Eu acho que como grande lição e como uma saída para esse nosso debate, e aí a importância da gente ter aqui o Fórum Sudeste, que a gente possa incluir esses desafios que nós comentamos agora, Mauro, na nossa carta de intenções no final do fórum. Ou seja, nós precisamos manter um grau de competitividade cada vez maior nos nossos portos, né? Não só olhando para a concorrência interna, como o Wagner comentou, mas mundial que é cada vez maior e nos afeta cada vez mais diretamente na geração das nossas riquezas. Mais uma vez, obrigado ao Fabrício, Mário pela organização, Sudeste Export, e foi um prazer debater com vocês um tema tão importante
quanto esse. Obrigado. Nossos agradecimentos ao senhor Regis Prunzel, senhor Mauro Samarco, senhora Patrícia Laskowski, senhor Marcos Antônio Matos, senhora Valéria Lima e o senhor Wagner Loyola, que participaram deste segundo painel. Nós faremos um intervalo e retornaremos às 14 horas com o terceiro painel dentro do Sudeste Export. Uma correção, às 14 horas e 30 minutos com o terceiro painel do Sudeste Export. Obrigado.